Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, é o primeiro livro do Novo Testamento, o versículo 25 ao 34. Capítulo 6, versículo 25 em diante, diz assim a minha tradução. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã já é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Isso é, Deus dá o limite para o mal. Eu quero falar para você um pouquinho, colocar o tema dessa mensagem de não vos inquieteis. A preocupação financeira, ela tem dessecado o ânimo das famílias. A preocupação financeira, ela tem dessecado o relacionamento marido-esposa. A preocupação financeira, ela tem minado o gosto do desfrute da vida no dia a dia. Porque pela ansiedade do amanhã, principalmente nessa área, na rotina, nós temos percebido pessoas que não conseguem mais desfrutar do hoje. Eu estava lembrando esses dias de festas de família, encontros e familiares, e às vezes você não para pensar, olhar ao redor e ver fulano, ciclano, beltrano. Passam-se 2 anos e às vezes você pensa, meu Deus, não está mais aqui, ciclano não está mais aqui, Beltrana não está mais aqui, e aquilo acabou. Aquilo acabou. Era um churrasquinho simples, um encontro simples, mas aquele dia eu estava preocupado com o hoje. O hoje já deu certo, o hoje avançou, o hoje aconteceu. Não morri de fome, estou bem vestido. Mas hoje, eu talvez não estou desfrutando do que eu tenho, preocupado com amanhã. Você tem percebido talvez uma preocupação angustiante, além da conta, com essas questões. Dinheiro, conta. Na nossa vida, até familiares, se você não tomar cuidado, acaba virando um número. Acaba virando uma estatística. Eu percebi depois que a minha filha saiu de casa, que o meu filho saiu de casa, que a conta de luz baixou. Eu percebi que a minha vida aqui e ali. Olha, meu irmão, eu vi uma tradução que me fez pensar um pouquinho sobre esses versículos. A tradução dizia assim no início: não vos preocupeis. Você sabe o que é preocupar? É pré-ocupar. No que você está ocupando a tua mente?
nós estamos sendo programados para sermos ansiosos. Estamos sendo programados para sermos pessoas assim, que não conseguem de forma alguma viver. Só esperar. Esperar e esperar. E quando chega aquele tempo que a gente esperou, a gente está esperando outra coisa. E a gente passa a vida esperando o quê? O final de semana. Quando chega o final de semana, a gente passa as semanas esperando o final do mês, o começo do mês. E quando chega isso, a gente fica esperando o final do ano. O final de um financiamento para começar outro financiamento. Ou eu não sei mais o que. Não vejo a hora de fazer 18 anos. Daí quando os 18 anos vêm, qual que é a diferença? Que o seu nome agora pode ser ciprocado se você não tomar cuidado? Que as responsabilidades aumentaram apenas? Que a liberdade, para ela existir, ela exige uma responsabilidade muito grande? O que você imagina? No que você está ocupando a sua mente? No que você está colocando as suas ações? Por que essa ansiedade pode estar relacionada com princípios errados? Porque a sua busca pode estar errada. Por isso os resultados são errados. Jesus, nesse sermão, ele vem resgatar a sanidade de alguém que espera em Deus. Eu estou falando com alguns aqui que pensam que o seu problema principal está relacionado às suas finanças. Eu estou falando com alguns aqui que talvez pensam que o seu problema principal é dinheiro. E o teu problema, meu irmão, principal não é dinheiro. Não é. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Eu gostaria de te lembrar que a diferença fundamental entre pessoas é em quem ou no que elas decidem confiar. E isso faz toda a diferença. A diferença do sossego ou da paz de uma pessoa é em que ou no que elas decidem confiar. O salmista diz, né? Uns confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos em quem? No Senhor? Amém? Tá bom então, pensei que a alma tinha sido arrebatada de todo mundo aqui. Não é, né? É um dia cansado. É um dia de desgaste. E é nesse dia que Deus fala com a gente, na nossa alma. Deus nos apacenta. A paz de uma pessoa, ela está relacionada naquilo em que você confia ou em quem você confia. Seu problema prioritário não são externos. O seu problema é interno. Seu problema principal é interno. Hoje eu precisava colocar aquele banner ali que vai servir para tirar fotos. Já está ali para tirar fotos. O povo tira selfie, tira foto em grupos, papapá. E daí para fazer o painel para domingo, inauguração, aquelas coisas, inauguração, consagração do templo. E daí eu pensei, como é que eu vou colocar? Pensei em um monte de artifício. Aí o irmão Jailton, que veio do interior, do norte do país, ele, não, pastor. Eu falei, já colocou isso aí? Ele, não, um monte de vez. Naquela hora eu agradeci a Deus pessoalmente e falei, meu Deus, Deus sempre envia alguém para me ajudar. Sempre. E eu lembrei de uma profecia que a pastora Miriam Pensanha me entregou, uma vez que eu estava preocupado. Fui orar no monte, falei coisas pessoais para Deus. Uma semana depois ela chegou, pediu para falar comigo, e ela falou assim, me pede. Deus falou assim, através dela, me pede que eu sempre coloco pessoas no teu caminho para te ajudar nessa missão. Eu sempre coloco. Eu sempre vou prover na tua vida, nessa missão. Sempre vou prover. Cuidado para não sair da missão de Deus. Seu problema principal, ele não é externo, ele é interno. Então Jesus, ele vem nesse sermão do monte resgatar um valoroso princípio. Ele quer que você confie nele. E por incrível que pareça, há pastores que não confiam em Deus, que esqueceram de confiar em Deus, que esqueceram que Ele é o cuidador. A maior dor de um
pai dedicado é ver você duvidar dele, do amor dele, do cuidado dele. Você já parou para pensar sobre o coração de Deus? A tua vida de lá para cá não é uma vida sem avanços, é uma vida de desafios, sim, mas que a melhor companhia está contigo. Você tem que ver se você está com ele nessa companhia, porque ele não vai permitir a sua vitória só, porque não há lógica nisso. Deus não vai permitir a sua vitória só, porque tem um plano de eternidade em tudo isso, em todo o avanço. Só que a Bíblia diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor de uma forma relaxada. O que é uma pessoa maldita? O que é a tua prioridade? Sendo que ele está falando aqui: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua forma, a sua justiça, os seus valores. Todas essas coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Sua expectativa, suas conversas, elas devem revelar sua confiança em Deus. A boca fala do que o coração está cheio. A mente dele é mais apurada do que a nossa. A memória do Senhor é mais duradoura do que a nossa. Os ombros dele são maiores do que o nosso. E é o próprio Jesus que diz: não andeis ansiosos. Nós não recebemos notícias da maneira como ele fala aqui, como o gentil recebe, como o ímpio talvez receba, como o mundano que não conhece Deus recebe. Nós temos um ombro forte para nos apoiar. E quem não conhece a mão de Deus, se tiver dinheiro e bens, se preocupa de uma forma diferente, porque a sua visão é somente terrestre. Mas quem conhece o ombro do Senhor, a mão provedora de Deus, tem um limite até onde vai essa preocupação ou essa ansiedade. Ela não tomará a proporção injusta na sua vida. Você está entendendo? Amém? Segundo ponto, a preocupação do filho pródigo. Ele pensava que era dinheiro. Ilusões da vida. Ilusões da vida. Nesse segundo ponto, ter dinheiro não exime você com a preocupação com o dinheiro. Porque a pessoa que é rica, a pessoa que é milionária, a pessoa que é bilionária também se preocupa com dinheiro, e muito. Não é verdade? Olha, você vê esse rapazinho aí do Facebook? Eu não sei como é que é o nome dele. Esse aí mesmo. Esse rapaz dono do Facebook. Num pulo errado ali, ele perdeu 6 bilhões. Gente, 6 bilhões. Num pulo errado. Por conta de uma das responsáveis lá. Funcionárias dele. Mas 6 bilhões, um pulo errado. Aí você pensa assim: não, o cara é patrão. O cara tem 30 funcionários, ele é patrão, ele deve ter um giro ali de 1 milhão, pelo menos, 500 mil no negócio dele. Mas um funcionário entrando na justiça, dependendo de qualquer coisa, ainda mais aqui no Brasil, o cara pode tirar quanto dele? Em uma jogada, em uma situação. Quem tem dinheiro, tem preocupação com dinheiro, porque o dinheiro, ele gera administração. Alguns chegam a ter casa boa, mas nunca usufruem daquela casa boa. Nunca. Chegam a ter banheira em casa, mas nunca usufruem daquilo. É lugar de jogar roupa suja antes do banho para alguns. Alguns têm piscina em casa, não usufruem, virou lugar de parente ir final de semana e ficar aproveitando lá. Alguns têm terreno bem grande, mas aquilo sufoca ele ou sufoca ela, porque não consegue dar conta, não consegue desfrutar de nada. Tem filhos, mas não desfrutam. Tem cônjuge, mas não desfruta. Tem os pais vivos, mas não desfruta, não usufrui. Você quer pobreza maior do que essa? Uma vez eu vi escrito num lugar assim. Uma vez eu conheci um homem tão pobre, que ele só tinha dinheiro.
Não se iluda achando que o dinheiro é o seu problema principal. Essa insegurança que você carrega, mesmo tendo tudo suprido, tudo, porque hoje você fez uma refeição, pelo menos uma. Hoje, meu irmão, você só não tomou banho porque você não quis. Alguns já tomaram. Mas hoje você tem um teto sobre a cabeça, você hoje tem um lugar para você dormir, uma coberta quente, tem para onde ir, tem quem lhe receber. Essa insegurança, essa suspeita mina a sua paz a ponto de não permitir que você não durma, não desfrute e ainda fique bravo ou brava com todos os dias com quem desfruta do que tem. Você está enganado se pensa que a sua paz vem dos bens. Está enganado se você acha que a sua paz ela é determinada por pessoas, ou por habilidades, ou por fama, por reconhecimento, ou padrões físicos. Padrões físicos. Aí você vê aquelas pessoas num padrão físico, às vezes da moda, de estilista e tudo mais. Você vê pessoas com padrão físico, escultural e coisa e tal, mas aquilo é um sacrifício absurdo. Aquilo é uma filosofia de vida. Aí se você acha que uma pessoa assim é feliz, até pode ser, dependendo. Mas quem acompanha, quem atende, você vai ver os inúmeros transtornos por vidas extremas assim. Se fosse assim, meu irmão, desde beleza, se fosse assim desde dinheiro, desde fama, se fosse assim desde tantas coisas, famosos, ricos, por tudo isso, não teriam ausência de paz, não teriam esse excesso de preocupação, não se matariam, não se envolveriam em escândalos. Você lembra do Ronaldo, jogador? Cara, esse cara comprou aí a maioria das ações de um time que ele jogava na base, o Cruzeiro. Os escândalos do Ronaldo, o fenômeno. O Ronaldinho Gaúcho foi o melhor do mundo. Ficou preso no Paraguai, falsificando documento. Escândalos. Olha aí. Se fosse assim, meu irmão, vai ser eu acerto esse nome. Whitney Houston não tinha entrado nas drogas. Cantava no gospel. A graça de Deus estava nela quando ela cantava. Recebeu algo de Deus ali. Mas esqueceu disso, dessa ligação. Se dinheiro trouxesse felicidade, assim tanto como alguns imaginam, Zezé de Camargo e Zulu não tinham separado. Um desastre, discussão que não se entende e tudo mais. Tratando de problemas judiciais que só resultaram em mais mágoas. Fábio Júnior não tinha casado 6 vezes. 6 vezes, né? Nem vou falar da Gretchen. Terceiro ponto. Essa angústia financeira que você momentaneamente tem é porque de alguma forma você está vestindo outra coisa que não é a armadura de Deus. Anda triste, ranzinza, seco, rancoroso, com insônia, porque não só tem sido atraído por muitas vaidades do mundo, como também tem ensinado os filhos a colocar o coração nisso. Uma vida insatisfeita. Mas o cristão que conhece a palavra de Jesus é renovado por ela, é apacentado por Deus, um Deus que é zeloso e nos fez promessas. Quantas vezes as pessoas, pastor, como que nós vamos fazer na igreja agora? Calma, Deus vai prover. Sempre falo isso, Deus vai prover. Lá em casa a mesma coisa, calma, Deus vai prover. A tua parte você vai fazer, mas Deus vai prover. E eu oro, Deus, prospera os fiéis. Prospera, Pai, essas pessoas fiéis, prospera esses que têm aliança com a tua casa firme, dá avanços. Olha, essa semana eu fiz uma oração dentro do carro.
escutando um louvor. Eu fui lembrando de nomes assim, eu estava orando a Deus, Senhor, prospera, abençoa. De repente já começou a vir notícias abençoadas de irmãos e irmãs. Não se esqueça de Deus, não se esqueça, porque Deus é bom. Jesus está dizendo que somos mais importantes do que pardais, nós somos mais importantes do que lírios do campo. O que o lírio do campo precisa fazer para estar tão bonito daquele jeito? Ser lírio do campo. O que nós precisamos para ser cuidado por um pai tão bondoso assim? Filhos, condição de filhos. Ele afirma através de Davi que ele é o nosso cuidador. O Senhor é o meu e nada vai me faltar. Agora, a murmuração, a dúvida, o praguejar intoxica a nossa paz. Intoxica. Sabe aquela pessoa que fica, meu Deus, onde será que ele está? Meu Deus, 9 horas da noite. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Lógico que tem uma rotina, você conhece a pessoa, mas há pessoas que são neuróticas. Ai meu Deus, será que eu fechei o carro? Plup, plup. Plup, 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 plup. De novo. Plup, plup. Toda hora conferindo. Tranquei a casa, tranquei. Vi todas as coisas de novo. Tirou a tomada? Fechou isso? Meu Deus, de novo. Ela neura. Aquela neura. Nós temos que ser pessoas zelosas, sim. Temos que ter revisão. Mas tem pessoas que elas vão demonstrando a falta de paz dentro de si. Ai meu Deus, quando eu vou trocar de carro? Meu Deus do céu. A vida de todo mundo tá indo. Olha essa aqui no Instagram, parece que é só viagem. Viagem, foto sorrindo. E eu, olha aqui, ó. Meu Deus do céu. O lugar mais longe que eu viajei foi Mandirituba. Pinheirinho. Meu Deus do céu, olha aí, ó. Parece que eu nunca pego férias. Essas pessoas estão sempre aproveitando a vida. Olha aí. E eu todo dia me arrebentando de trabalhar. Isso eu trabalho, e trabalho, e trabalho. Olha aí. Você está medindo a vida de uma pessoa por rede social, você está enganado. Essas pessoas, quanto mais postam coisas assim, desse jeito, e algumas frases motivacionais, é porque estão em crises por dentro. Quanto mais. É muito disso que acontece. E aquelas apelação com o corpo também? Meu Deus do céu. Para que eu vou tirar foto na praia de biquíni, esticando tudo aqui, tirar foto? Qual que é a ideia minha? Qual que é a ideia minha? Eu tenho que tomar cuidado e respeitar o casamento dos outros. Eu seja o que for, respeitar o meu corpo, respeitar o meu Deus. Eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Esse tipo de coisa vai corroendo a pessoa por dentro em seus valores. Não é? Muito forte isso. Aí a angústia vai crescendo como um câncer na paz da pessoa. E essa pessoa acaba preocupada, isso é, se ocupando com aquilo que não resolve. Você conhece pessoa assim? Que se ocupa com aquilo que não resolve? Isso é, está lá o Carlos. O Carlos tem um problema em casa. Ele fala com fulano, beltrano, beltrana, ciclano, beltrana, fulano, beltrana, que não vão resolver o problema. Aumenta o problema. E daqui a pouco o Carlos está brabo. Porque ele falou de mim, porque ela falou de mim. Sendo que o Carlos é o maior fofoqueiro da sua casa. Coisa que não resolve. Mas o Carlos falou uma vez com Deus sobre os problemas do seu lar, sobre essa situação que está minando ele por dentro. Qual que é o problema? Acaba roendo unha. Comendo além da conta. Conhece aquela pessoa que come como se fosse o último dia da vida? Tomando antidepressivos, vícios, promiscuidade. Meu irmão, tira a paz de casa com crítica e mais crítica, e nada tá bom, e nada tá bom, parece que não tem uma regra. Tem dia que chega em casa chutando o gato. Porque eu já falei, eu sou escrava mesmo, ninguém me dá valor. A partir de hoje, porque eu sou um burro mesmo, eu só sirvo para trabalhar, ninguém dá valor. E esse clima em casa toda vez, tirando a paz, toda vez.
quarto ponto, presta atenção. Mas as promessas de Jesus para adquirirmos, nós devemos sempre prestar atenção na instrução. Na instrução. Eu estava pensando ali, meu Deus, eu tenho disposição, eu tenho que resolver, mas eu não tenho a instrução. O Jailton, nesse caso, ele tinha a ciência para colocar aquilo dele e deixar esticadinho. Porque se você não conseguir deixar aquilo, se você não tiver a ciência de deixar aquilo esticadinho, aquilo vira um inferno na tua mão. Vira um inferno. É ruga, é isso, é aquilo. E ele sabe tirar o esquadro, o não sei o quê, mais das quantas. Precisa ter a ciência, a instrução. Por exemplo, para que o cego fosse curado, Jesus o instruiu a lavar os olhos do barro que havia posto em seus olhos. Em João 9, do 4 ao 7. Foi uma instrução. Naamã, para que ele fosse curado, teve uma instrução. Ele se banhou, mergulhou 7 vezes, não era 6, 7 vezes no Rio Jordão. 2 Reis 5, versículo 10 ao 14. Deus disse a Josué para rodear a cidade de Jericó por 6 dias, uma vez por dia, e no 7º dia rodeá-la 7 vezes para conquistar Jericó. Josué 6, versículo 2 ao 4. Presta bem atenção no que eu vou falar e guarde isso no teu coração. As instruções divinas decidem as fases da nossa vida. As instruções divinas definem as fases da nossa vida. A Bíblia diz que o homem tem que ser homem. A Bíblia diz que o pai de família, o marido, o homem da casa, ele tem que passar segurança para a sua casa, nos seus ombros. A Bíblia diz que a mulher, meu irmão, vai deixar bem claro, a mulher é a felicidade do lar, é a alegria do lar. A mulher está azeda, tudo fica azedo. E tem mulher que faz igual o Sansão, leva a maldição para dentro de casa, do trabalho, de qualquer descontentamento aí, leva o inferno para dentro de casa. Fica todo mundo com medo daquele abacaxi, daquele ninho de vespa, de cutucar, de encostar naquele ferro quente, não sabe o que faz. Porque tem mulher que parece que o marido, os filhos, ninguém consegue alcançar. Não tem número. E tem marido que passar segurança é uma coluna de isopor. Misericórdia. Agora, as instruções divinas, elas decidem as fases da nossa vida. Quando Deus nos dá uma instrução, meu irmão, é bom você guardar isso. Seja no que for, seja dizimista fiel. Seja no que for, tenha aliança com Deus. Seja no que for, meu irmão, permaneça no ministério. Seja no que for, permaneça olhando para Jesus. E a paz que excede todo entendimento, ela vai guardar o teu coração. Sabe por quê? Presta atenção no que eu vou falar para você. A vida nunca fica mais fácil. É a tua maturidade que melhora, que se ajusta. E você vai aprendendo os verdadeiros valores da vida. As coisas mais simples são o que a gente precisa. Pega, eu não sei se você tem esse costume, mas eu amo isso. Gente, você não tem ideia. Álbum de foto. Aquela raiz mesmo. Aquela que não é da internet, que você pega e você vai folhando. Das crianças pequenas. De você, mais isso ou mais aquilo. Aquelas fotos antigas, aquelas fotos, eu amo isso. E aquilo parece que dá um nó no peito quando você lembra que a tua vida sempre é uma correria. E que você pensa sempre assim, eu deveria ter aproveitado mais. Meu irmão, quando você pedir um milagre para Deus, Ele vai dar uma instrução para você. Sempre. E a sua obediência é a única prova de que você crê em Deus. Seja qual for o desafio que você tem, faça uma aliança com Deus e a sua obra. E você vai ver que quando você faz uma aliança com Deus, Satanás não pode entrar nesse meio. Por mais que ele jogue folha para cima, por mais que ele queira chamar atenção, pode descansar, porque Deus está nisso. Deus está nisso. Quinto ponto. A palavra ou as palavras de fé
eliminam as dúvidas. E financeiramente isso é muito válido. Provérbios capítulo 13, versículo 3, parte A. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Quando eu assumi a igreja do Sabará, não foi uma pessoa e duas, foi mais pessoas que falaram para mim: pastor, esse lugar não vai para frente não, cara. O que você está teimando ali? Pastor, esse povo aqui é muito isso ou muito aquilo. E hoje ainda eu escuto pessoas falando de outras pessoas: pastor, aquela pessoa não muda não, aquele homem, aquela mulher, aquilo ali e tudo mais. Pastor, o que você está se metendo com esses caras? Pastor, o que é isso, o que é aquilo? Meu irmão, fiel é aquele que chamou, nos garantirá, nos aperfeiçoará até o dia da sua vinda. Sabe que quando as pessoas falavam isso para mim, eu falava: nós vamos construir uma catedral no nome de Jesus nesse bairro. E já estamos na metade. E agora, meu irmão, daqui a pouco a outra metade. E daqui a pouco, meu irmão, é mais missionários para estender o reino de Deus para o mundo. Talvez seja a última geração até a vinda de Cristo. Olha como é que está esse mundo, gente. Olha o nível de exaustão desse mundo. O que você está confessando com a tua boca? Que versículo bíblico que você confessa quando o desafio vem? Que desafio? Que versículo? Provérbios 12, versículo 18, parte B. A língua dos sábios é saúde. A língua dos sábios é saúde. Preste atenção em Davi quando ele fala: o Senhor é o meu pastor. Davi era pastor de ovelhas. Ele sabia o que ele estava falando. Olha, eu lembro quando eu trabalhava no hospital, e eu lembro um dia que eu estava num balcão lá e chegou um médico, cansado, exausto. Ele fez um transplante de rim num paciente. Ele ficou 12 horas em pé, com um binóculo, assim, um microscópio, um negócio aqui, ligando veia por veia, arrumando. Gente, aquilo é um paciente com o coração batendo, anestesista ali do lado controlando tudo aquilo. Aquilo é uma loucura. Fazer um transplante de um rim, 12 horas, ele estava exausto. Aquele médico estava exausto. Eles recebem água e alimento por uma sonda. Mas imagine o teu nível de concentração, aquilo é micro. Imagine esse médico chegando em casa, tomando um banho, dobra o joelho e fala: Deus, o Senhor é o meu médico. Ele sabe do que ele está falando. Davi, o Senhor é meu pastor. Ele sabia do que ele está falando, do que ele estava falando. O Senhor é meu pastor, e eu sei que assim como eu sou pastor e eu cuido dessas ovelhas, e eu enfrentei leão, eu enfrentei urso, eu fiz isso, eu fiz aquilo para proteger elas. Eu levo elas para pastos verdejantes, água, eu cuido delas. Eu sei o que é zelo, e o Senhor é zeloso. Eu sei o que é provedor, e o Senhor é provedor. Eu sei o que é cuidado, protetor, e o Senhor é isso. O Senhor é meu pastor, então eu sei que nada vai me faltar. Eu posso passar por isso, eu posso passar por aquilo, mas o Senhor está comigo. Palavras de saúde. E tem pessoas que no pior estado conseguem falar palavras boas. A pastora Olite, que Deus recolheu ela quando eu trabalhava no hospital, ela estava com leucemia. O estado dela cada vez pior. E eu lembro o último internamento dela. Um dos últimos eu acompanhei ela. E eu perguntei: pastora, o que você me diz disso tudo? E ela falou assim: maior aquele que está comigo do que aquilo que está em mim. Sempre ela tinha uma palavra boa. Eu achei interessante um irmão, quando ele estava contando do avô dele, um cristão de primeira. E ele falou assim: cara, meu avô não fala mal de ninguém, cara. Meu avô só tem palavra de saúde. Meu avô não fala mal de ninguém. Eu falei: pare, cara. Vai ali, chega ali perto dele então e pergunta para ele o que ele acha do diabo. E ele chegou perto e falou assim: ô vô, oi, o que você acha do diabo? Ele: trabalha muito. Trabalha muito. Palavras de saúde.
Tem gente que parece que nunca tem palavra de saúde, porque o coração está todo intoxicado, a pessoa está toda espinhenta, tenso, os ombros parece que vão explodir. Parece que alguém pegou e deu um nó no ombro da pessoa assim. A cabeça, velho, parece que está explodindo. Sempre. Pessoa toda rígida. Parece que dorme assim. Aqui assim. E tanta tensão, todo momento, todo dia, pressões. Meu irmão, eu aprendi uma vez uma frase assim, que a guerra, o meu semblante, ela pode expressar o nível da minha batalha, né? O meu cansaço, mas os meus olhos, as minhas palavras, elas confessam onde eu vou chegar. Tenha palavras que te ligam a Deus, tenha palavras que te ligam à vitória, tenha palavras que te ligam a um amanhã melhor, porque Deus está te dando a instrução. Nós somos desesperados por instrução. Quando não tinha rede social, telefone assim, redes sociais dessa forma, as pessoas levavam um jornal para o banheiro. Levavam, porque nós somos desesperados por instrução. Procuramos ler livros, procuramos ler tudo, porque precisamos de instrução todo dia, para saber o que fazer, porque a instrução é uma arma que nós precisamos. Então a gente guarda lugares para termos instrução, que faz a gente sair de atoleiros, a ter paz, a saber. Você conversa com a pessoa de mais de idade, uma coisa que aconteceu, a pessoa fala: calma, rapaz, já passei por isso umas 3 vezes, fica tranquilo, fica tranquilo, isso aí já passa, é uma fase. Não vai fazer besteira não vai tirar a tua vida não vai fazer isso não, já resolve, calma. O mecânico fala: rapaz, eu acho que eu vou ter que fazer o motor desse carro, a situação aqui tá braba, rapaz, eu não sei o que. O mecânico: ei cara, calma, se tem sintoma disso, fica tranquilo, porque conhece e sabe o que é. Ei, meu irmão, palavras de fé. Por isso Davi cantava a sua fé, cantava a sua esperança, cantava o seu ânimo, cantava a instrução. Confesse a tua fé, porque nisso há poder. Quando a gente canta assim, eu tenho uma coroa lá no céu, que Jesus foi preparar para mim. Ouvi a voz de Cristo que dizia: meu filho, não tardes vir a mim. Eu não endureci meu coração. A voz de Cristo eu escutei. Ele me disse: levanta-te, meu filho, porque dos seus pecados com meu sangue eu já lavei. Quantas músicas vai falar sobre fé mais fé, amor mais amor? Quem não tem, peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Quantas músicas, né? As mais modernas aí. Tem uma aqui, como é que é? O Davi Sasser, que ele canta: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Está falando de Pedro, daquele momento que exige fé. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Meu irmão, canta a tua fé. Meu irmão, olha, essa alegria não vai mais sair, não vai mais não, de dentro do meu coração. Sabe por quê? O verso 1 desse salmo, ele completa: nada vai me faltar. Significa que em 2025 Deus já está te esperando, porque Ele está lá na frente, esperando com a provisão necessária. Meu irmão, o seu coração abriu uma válvula para escoar esse líquido venenoso que fazia você ficar se intoxicando. Esse tempo atrás, meu irmão, eu estava atribulado, aquele peso
E você sabe, tem um filme que isso me traz à mente. O filme, eu não lembro se é A Cruz e o Punhal. Eu não lembro qual filme que é agora, mas é um filme antigo, sim, anos 80. E é um pastor que assume uma igreja falida nos Estados Unidos. Aí mostra a parte espiritual da questão, os demônios vestidos de fantasia lá, parece até o zíper. Mas o conteúdo é muito legal, muito importante. Aí eu achei interessante que o pastor ele vai preparar a palavra, daqui a pouco chega aqueles demônios e tenta fazer, e aqueles pensamentos negativos começam a vir, e o pastor vai, meu Deus, eu não sou suficiente, eu não consigo, olha essa situação dessa pessoa, olha aquilo de lá, meu Deus, olha isso e mais aquilo. Aí daqui a pouco meu irmão vê um anjo, aparece também, e a situação, o quadro todo muda, quando ele começa a falar dos versículos bíblicos, quando ele começa a usar em cantoria, meu irmão, a palavra de Deus, as coisas mudam. Eu vou para o carro, me fecho sozinho lá e começo a escutar louvor alto, ali os louvores que eu gosto de cantar, os louvores que falam ao meu coração diretamente, os louvores que expõem ali a minha fé para Deus poderosamente. Meu irmão, aí você começa a confessar, aí você lembra que tem um inimigo tentando atrapalhar um monte de coisa, e mesmo cansado você coloca o diabo debaixo dos teus pés naquela situação, e mesmo exausto, meu irmão, você confia que Deus nunca te abandonou, nunca te deixou, e com toda a tribulação Ele te fez avançar financeiramente. Quando que a gente não tem BO financeiro? Quando que a gente não tem desafio? Mas olha como é que você estava há 10 anos atrás, olha hoje. Pastor, mas 10 anos atrás parecia que eu estava melhor, mas estava sem Deus, não tinha nada. Você estava iludido só. Pode ter certeza. Olha só, outro ponto, 6º ponto para finalizar. O coração de Salomão não estava nas riquezas. Pelo menos não quando ele assumiu o reino de Israel. A Bíblia diz que ele ofereceu a maior oferta para Deus. E quando o Senhor veio a ele em um sonho, ele perguntou o que ele queria. Qual foi a resposta de Salomão? O que Salomão responde? Eu quero sabedoria para cuidar daquilo que é mais importante para o Senhor, o seu povo. Eu quero sabedoria, eu quero temperamento, eu quero graça, eu quero suficiência para cuidar daquilo que é mais importante para o Senhor. Por isso Deus o prosperou em tudo, inclusive em dinheiro. Porque Jesus deixou bem claro sobre o princípio que tem que ser corrigido. Olha a instrução aí, olha a instrução. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Roupa, teto sobre a cabeça, alimento, paz. Isso não exime ninguém de trabalhar, de se qualificar, de se empenhar em uma carreira, mas mostra o caminho para que a angústia financeira não roube você, não roube o valor que você tem, os valores que você tem. Por isso eu quero convidar você a orar e recondicionar a tua vida, ressignificar a tua fé, a ligar o teu ministério em Deus, porque não existe falta de tempo, o que existe é falta de prioridade. Alguma coisa a gente pode fazer, e essa ansiedade ela vai cair por terra, porque toda vez que você se liga em oração a Deus, as coisas são transformadas. Toda vez que você se coloca, meu irmão, nessa brecha em ligação com Deus, a realidade muda, toda vez. E esse quadro vai mudar, amém? Pode ter, então você não precisa ficar vivendo com aquela cara de abandonado dentro da tua casa. Você não precisa ficar vivendo com aquela cara de cachorro de rua que não foi adotado por ninguém dentro de casa. Pelo amor de Deus, você não precisa ficar com esse humor dentro de casa de limão azedo, ou pior ainda do que limão azedo, é limão que passou da validade e está amargo junto. Eu quero convidar você a ligar essas situações que estão te preocupando a Deus, e chegar em casa e condicionar o ambiente ao Espírito Santo. Peço para o Espírito Santo se manifestar nos teus sentimentos, peço para o Espírito Santo se manifestar nas tuas emoções. Repreenda Satanás, aprenda isso, aprenda essa instrução, e você vai ver que os resultados da sua vida vão mudar, porque o teu problema não